Alô, torcida santista, estamos aqui para mais um boletim do Diário do Peixe. Um dia movimentado na Baixada Santista, o Santos com muitas novidades. A começar pelas contratações, a começar pelas novidades do Santos do dia, com o Aguilar, o jogador, o zagueiro colombiano que já fala como jogador do Peixe. Temos o Santos de novo interessado no Bland, atacante do São Lourenço, novidades sobre o Leandro Donizete, muitas notícias sobre o nosso Santos nessa quarta-feira. Listei aqui, como sempre, o nosso cronograma da noite, o que foi notícia no Diário, o Diário que ainda hoje vai ter muita notícia sobre o Santos. A gente tem praticamente a cada 40 minutos hoje vai ter uma notícia, porque tem muita coisa acontecendo. Vamos falar sobre Rodrigo, vamos falar sobre Pérez, vamos falar sobre Sereias, isso tudo notícias que vão entrar ainda hoje no Diário do Peixe. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse momento até agora, que a gente já pode adiantar a vocês. Então, o Santos teve problemas na venda de ingressos ontem, só se normalizou hoje às 10 da manhã. O Santos, que queria vender ingressos ontem à tarde, às 14 horas, era para ter começado a venda de ingressos para o jogo contra a Ferroviária, no sábado, às 17 horas, na Vila Belmiro. O Santos teve problemas técnicos no site e só começou a vender os ingressos hoje, às 10 horas, e às 14 horas, o ingresso em geral para quem não era sócio. Outra notícia que nós colocamos hoje, o Aguilar já fala como jogador do Peixe, o atleta que é aguardado entre amanhã e sexta-feira dessa semana na Vila Belmiro, o zagueiro colombiano, que vem muito bem, uma fama muito boa, né? Vem muito bem, ele é muito elogiado pela imprensa colombiana, um jogador que deve chegar para brigar a posição. Eu acho que o Santos precisava de um jogador a essa altura. O Santos, eu acho muito bem servido com o Gustavo Henrique e Luiz Felipe, ainda tem o Lucas Veríssimo, mas o Santos quis investir numa outra contratação. O Santos vai ficar com 4 grandes zagueiros. O Bland, nós demos hoje aqui em primeira mão, o Nicolas Bland, o Santos voltou a negociar com o São Lourenço. O Santos tem interesse no atacante, ele é o centroavante. O Santos não desistiu de um 9. Leandro Donizete. O Leandro Donizete foi um dos poucos jogadores que não se representaram com o Santos, porque ele estava com um problema. Ele está com um problema no joelho, ele vai passar por uma cirurgia, então ele teve um contrato renovado com a América Mineiro por mais 6 meses. O Leandro Donizete, ele recebe 300 mil no Santos, onde o Peixe paga 150 mil e o América Mineiro paga 150 mil. Ele jogou ano passado emprestado pelo América, pagava essa metade e ele voltou machucado. Então o América renovou por mais 6 meses, onde vai dividir com o Santos. Uma ótima notícia para a gente, até porque nós não sabíamos o que ia ser feito com esse jogador. Hoje a gente publicou uma matéria sobre a pesquisa do Marca, o maior jornal da Espanha esportivo, está fazendo uma pesquisa sobre os maiores clubes do mundo, e o Santos está liderando como equipes do Brasil. O Brasil, que é o único país que tem mais de 3 equipes listadas, a maioria tem 2 ou 3 equipes. O Brasil tem realmente, a gente diz aqui que o Brasil tem 12 grandes equipes, mas o Marca listou 5, e o Santos está liderando na frente de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Hoje ainda a gente vai ter notícias sobre as Sereias da Vila que se representaram, notícias sobre o treino, detalhes sobre como foi o treino de hoje do Santos. O Sub-13 está jogando agora à noite a Copa no Sul, ele que ganhou ontem por 7-0, está jogando a segunda rodada. Vamos noticiar assim que tivermos resultados. E aí vamos ter 2 notícias que subiram de última hora. Agora o Guilherme, o Santos, a gente confirmou, sim, o Santos ele consultou o lateral Guilherme da Turquia, que joga no Malatyaspor, não sei se falei correto o nome. O Santos sim consultou esse jogador. Como eu sempre falo aqui, a gente não gosta da repercussão, a gente não gosta de ficar falando quando tem só uma boataria. Então, nesse caso aqui, o Santos consultou o atleta, não foi um atleta oferecido. O Santos consultou o atleta, uma notícia que foi dada por um outro veículo, nós confirmamos a notícia, o Santos confirmou que consultou o Guilherme. E, por último, nós vamos dar matéria hoje ainda sobre o Rodrigo, na seleção sub-20, vamos dar matéria sobre o Pérez, o volante do Boca Juniors. Tudo indica cada vez mais próximo para o Santos. A gente vai dar uma notícia aqui sobre como é que está, o que avançou nisso, quais são as novidades do caso Pérez. Essas são as grandes notícias do dia. Vou antes agora mandar um abraço para todos vocês aqui que estão prestigiando. Wilson Rocha, falando Ricardo Oliveira. Wilson, não gosto, primeira pergunta que já li é do Wilson, não gosto de ficar falando de boataria. A gente aqui não gosta de ficar falando, não vou ficar desmentindo ou afirmando notícias de outros companheiros. Quando for uma notícia assim que a gente tiver a informação, a gente vai dar. A gente tem esse costume. Quero dizer que o Diário foi quem primeiro a dar o Soteldo.
o Diário foi o primeiro a dar o Aguilar como contratado. A gente vai dar sim, e quando for algum outro DTD, a gente vai dar sim o crédito. Essa é a grande verdade. A gente faz um jornalismo isento, sem falar aqui, sem política, não tem o lado de diretor do clube, como também o Santos é um time grande. Todo dia jogador é oferecido para o Santos. Então, assim, o Ricardo Oliveira, não, é tudo especulação. Não vamos entrar nessa especulação. O Diário não vai entrar. Se vocês, claro, o torcedor fica todo iludido, o torcedor gosta de saber das coisas, quer saber tudo. Não, o Santos não foi atrás do Ricardo Oliveira. A gente não tem essa informação. Gosto de ser muito sério para vocês. Agora, a minha opinião seria um retrocesso para o Santos fazer o Ricardo Oliveira. Mas respondido aqui para você, o Fernando Henrique já discorda, fala, volta Oliveira, eu sou contra, Fabrício Bellini, todo mundo perguntando, Ricardo Oliveira é pura especulação. Fabrício Bellini, já falei aqui que a gente não tem informação que não procede, a gente não tem essa informação, a gente não vai ficar especulando. Se amanhã tiver essa informação, a gente vai ter sim a humildade de dar e dar o crédito para quem for. Mas a gente não tem essa informação, não estou desmentindo os outros, estou dizendo que hoje para a gente isso é uma pura especulação. Lembrando que tem gente que dá tudo, a gente não vai dar qualquer especulação. Todo dia, como eu falo, o jogador é oferecido. Por exemplo, no caso do Guilherme, o jogador não foi oferecido, você fez uma consulta a ele. Por exemplo, nós não demos até agora o momento do Adriano, nós não temos a informação que o Santos foi atrás do Adriano. Eu até gostaria que tivesse atrás, e até seria o jogador que eu queria. Mas uma boataria por exemplo, o lateral do Valência, o Guilherme Arana, é uma outra boataria. Estou falando para vocês terem ideia. Então existe o que é notícia de fato, existe especulação, a gente vai dar o que é notícia de fato. Especulação a gente não vai entrar, porque até existe muito. Blandes está vindo para o Santos? Pergunta o Igor. Blandes sim, é um jogador que o Santos voltou a ter interesse, voltou a negociar o atacante. Ele é um pedido do Sampaoli, o Santos vai tentar ter o Blandes como camisa 9. Mandar um abraço a todos vocês aqui, para o Fernando Henrique, até que enfim, notícias boas do Peixe, é isso aí, Fernando. Vamos pensar sempre positivo, um abraço para você que é de Bauru, Adílio Ramos, aquele salve, Maciel Mac, obrigado por estar sempre aqui, sempre vejo teu nome. O Renato deveria ser mais participativo em relação ao Adriano, jogou com o cara, fala que tem que se mexer mais. Maciel, não sei como é que está essa negociação, gostaria muito desse jogador, acho que é um jogador que chega para jogar, seria dono da posição, gostaria muito. Quero mandar um abraço para o Wagner, que me viu hoje à tarde aqui, falou para dar um salve. Otávio Chinelli, boa noite. Paulo Lima, Pablo Pérez, vai vir para o Santos, um abraço para Rondonópolis. Paulo Lima, já vamos subir uma matéria sobre o Pablo Pérez. Ele não foi convocado para um amistoso que o Boca joga hoje à noite. A imprensa argentina crava, Pablo Pérez a caminho do Santos. Essa notícia a gente vai subir daqui a pouco, porque não adianta subir tudo de uma vez só, mas Pablo Pérez já novidades no Diário do Peixe. Pablo Pérez a caminho do Santos. Tudo indica que o jogador está mais próximo do Santos, a imprensa argentina já dá o jogador a caminho da Vila Belmiro. Sobre Renato, conversar com o Ricardo Oliveira, procede, Otávio. A gente não tem essa informação, a gente acha que é especulação, mas eu não vou desmentir companheiros. Eu não gostaria, vamos ver. Um abraço para Lucas Santos. Fabiano Fuzeto, qual negociação está mais perto de ser concretizada? Nesse momento, Fabiano, Pablo Pérez é a negociação mais perto de ser concretizada, assim como o Bland também é um jogador que voltou a interessar. São os dois jogadores. Lembrando que a gente vai dar sempre para vocês informação quando tivermos de fato a notícia. Quero também deixar para todos vocês, para quem não tem ainda, para quem não recebe as notícias do Diário do Peixe, por favor, mande uma mensagem com seu nome e o nome da sua cidade para 13 992 053 637. 13 992 053 637. Mande uma mensagem com o seu nome e com a sua cidade de origem e receba gratuitamente por WhatsApp todas as notícias do Diário do Peixe, quase praticamente em tempo real. Ou seja, fique bem informado do Peixão. É só mandar uma mensagem com o seu nome e cidade de origem para esse telefone, tá bom? Thaís Ferreira, não é verdade, tem contrato com o Atlético Mineiro. Deve estar falando sobre Ricardo Oliveira, imagina, ele tem sim contrato com o Atlético, ele renovou o ano passado. Isso é pública especulação. Pablo Pérez, vem ou não? Pedro Lima, informação que a gente tem que estar caminhando o negócio, cada vez mais perto. Matheus Henrique Vieira Ramos, Adriano vai fechar com o Santos? Não temos a informação, Matheus, mas eu adoraria que fechasse. Adoraria, acho que é o lateral dos nossos sonhos, muito melhor que Dodô, muito melhor do que Guilherme Arana, que está tendo essa especulação. Não conheço esse Guilherme, que a gente acabou de dar do Malathias para o time da Turquia.
Não posso falar sobre esse garoto, seria uma injustiça eu falar, mas Adriano é um jogador rodado, um jogador que tem experiência internacional, jogou no Sevilha, jogou no Barcelona, chegaria para ser titular absoluto do Santos. Tomara que tenha essa negociação. Everson, Pablo Pérez vem, o Everson, Matheus Henrique, a diretoria do Ceará nega de todas as formas a negociação com o Santos. O Santos também nega a informação, a gente sabe que está tendo essa boataria, estamos ficando de olho. Estamos falando todo dia praticamente com o presidente do Ceará, com o pessoal do Ceará, eles dizem que não tem nada. Então, não tem nada. Pablo Pérez vem, já te falei aqui agora, Messias, dá uma olhada logo mais Diário do Peixe, vamos subir matéria exclusiva sobre Pablo Pérez. Mandar um abraço para Adilson de Assis, de Franca, torcida do Santos do Brasil inteira, de Franca e de França. Para onde você for, tem Santista. Lembrando que o Marca hoje, a gente deu essa matéria agora há pouco, está fazendo uma pesquisa, jornal espanhol, sobre os clubes mais conhecidos do mundo. Então, por exemplo, ele cita na Argentina, qual é o maior time da Argentina? Boca Juniors, Independente ou River Plate? Qual é o maior time da Alemanha? Borussia ou Bayern? Qual é o maior time do Brasil? Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Flamengo? Santos ganhando disparado. Não tenho nem dúvida, time que parou guerra. Para qualquer coisa. Tem gente que sempre aqui tá me cornetando sobre isso, mas é o maior time do mundo. Fabrício Bellini, quem ou qual jogador está mais próximo de fechar com o Santos? Fabrício, o Santos negocia com o Pérez e com o Blanche, 2 argentinos. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu tenho um temor. O Santos está tendo muito estrangeiro. Primeiro eu lembro um pouco do Palmeiras do Gareca. O Gareca, que não era um treinador ruim, fez um ótimo trabalho com o Peru, classificou o Peru para a Copa do Mundo, treinador argentino, o Peru que não ia há anos para uma Copa, mas demora para se adaptar ao futebol brasileiro, é outra coisa. A segunda coisa hoje, contando com o Aguilar, tem uma convocação de seleções, como tem a data FIFA, os jogadores são obrigados a ir, o clube não pode impedir. Só que o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, isso não para, porque esse campeonato aqui é uma várzea, esse país aqui é uma várzea, né? Quando a gente fala de campeonato, isso aqui é uma vergonha. Aqui você paga o salário do jogador para o jogador. Eu lembro quando o Santos, no último ano de contrato do Neymar, o Neymar jogava mais pelo Brasil que pelo Santos. Isso aqui é uma vergonha, esse campeonato que acontecem aqui. Então, resumindo, o cara vai ter uma convocação da data FIFA, vai o Aguilar para a seleção colombiana, o Santos para a seleção uruguaia, o Delis para a seleção paraguaia, o Ruiz, que está para romper o contrato do romper, para a seleção da Costa Rica. Aí vai mais o Soteldo para a seleção venezuelana. Aí o Santos vai jogar, não tem atleta e perde, como aconteceu o ano passado com a Chapecoense. Foi esse o grande motivo da derrota para a Chapecoense. Jogando contra a Chapecoense contra 7, não tínhamos 7 ou 8 titulares. Deu nisso. Mandar um abraço para Felipe de Guarujá, Felipe Amorim, Leandro Carvalho, olha, com o Pablo Parezinho já coloca o Santos entre Palmeiras e Flamengo como favorito. Olha, Leandro, eu acho que a gente não vai ter o elenco que esses times têm. Mas do 1 ao 11, eu falava muito isso, conversava muito com amigos no ano passado. Eu nunca achei o Cruzeiro o melhor elenco, mas o Cruzeiro o melhor time. Quando você colocava do 1 a 11, o Cruzeiro tinha um timaço. Ele tinha boas peças de reposição também no elenco, mas tinha um belo de um time. Tanto que tirou o Palmeiras, que tinha mais elenco, mas tinha menos time que o Cruzeiro. Eu acho que se o Santos trouxer o Pablo Pérez mesmo, trouxer essa contratação e trouxer, por exemplo, o Adriano, o Santos vai ter um time para brigar de igual para igual qualquer time. E aí, quando eu falo um time de igual para igual, um mata-mata, por exemplo, se equivalem. O problema do Santos é ser uma competição de longo período, como o brasileiro, por exemplo, que aí você perde muitos desfalques, aí você precisa de peça de reposição, e aí talvez a gente vá sofrer. Mas o Santos, com o Pérez e com o Adriano a gente nem tem informação, estou falando aqui, só que eu acho que o Santos colocaria o Santos em outro patamar. Agora, o Pérez e o Blanc já colocam o Santos em outro patamar. Valdomiro Lima, boa noite. Tem que avisar o Jorge Sampaoli que o futebol brasileiro tem limite estrangeiro. Tem sim, você pode ter quantos atletas você quiser no elenco, mas você tem que jogar só com 5. Mas lembrando, Valdomiro, que o costarriquenho, o Brian Ruiz, pediu rescisão com o Santos já aceitou, mandou ele procurar um clube para assinar um distrato, e aí o Santos manda de graça, então só está aguardando isso, ele não joga mais pelo Santos, e que o Santos vai envolver o Copete em alguma negociação. O Copete que tem mercado no futebol brasileiro, tem mercado no futebol colombiano, tem mercado no futebol sul-americano. O Copete não deve ficar no Santos, o Santos não vai liberar o Copete até entrar o jogador, mas entrando o jogador, o Santos deve liberar o Copete. Inclusive, estão na lista de saída do Santos. Copete, Rodrigão, são jogadores que o Santos não vai aproveitar. Sacha, o Santos deve negociar o Sacha, sim. Temos que aguardar. O El Martins pergunta, Germano Cano, vem. Germano Cano,
não, a informação que a gente apurou, a gente até colocou hoje no diário, o Bland é o atacante que está mais próximo do Santos. O atacante do São Lourenço é quem está mais próximo. Agora, quanto mais vier, melhor. Rogério Aparecido, um salve para Rio Claro. Santos está negociando com o patrocínio Master, pergunta Nicolás Xavier. Nicolás, colocamos ontem que o Santos negocia com 2 bancos. O Santos negocia com o Banco Inter e com o Banco BMG. Nós temos uma notícia ontem, isso não é especulação, o Santos negocia assim com esses bancos. Agora, como é que estão, e a que pé que estão essas negociações, eu não consigo te dizer. Se está próximo de desfecho ou não, nesse momento eu não consigo te dizer. Eu consigo dizer que sim, o Santos conversa com esses 2 times, com esses 2 bancos, para que sejam um dos 2 patrocinadores master do Santos. Tomara que sim. Adriano Anselmo, e o Ganso, vem ou não? Adriano, até onde eu sei, o Ganso não vem. Inclusive, a mulher dele, por meio das redes sociais, deixou claro que já teve no passado algum entreveiro entre o Ganso e o São Paulo, dizendo que com esse treinador ele não viria para a Vila. E vou te falar uma verdade, prefiro que não venha. Estou feliz com o São Paulo, tomara que a gente vai conseguir coisa boa com ele. Eu acho que o Santos tem uma postura excelente. Eu estive lá, fizemos uma cobertura em loco do jogo na Arena do Corinthians, Santos e Corinthians. Fizemos uma matéria depois até estratégica, mostrando como é que o Santos se comportou, mostrando o Santos jogou praticamente dentro do campo do Corinthians, pressionou o Corinthians o tempo todo. Tá certo que o Santos quase tomou o segundo gol, o Vanderlei operou um verdadeiro milagre, mas o Santos teve uma postura com variações táticas. Eu gostei muito do que vi com o São Paulo. Ele tá fazendo umas formas, uns milagres com o Santos aí. Então, assim, eu sou a favor de não vir o Ganso se ele tiver realmente essa rusga que dizem que tem com o Ganso. Quem disse isso? Quem expôs isso foi a mulher do Ganso. Ela mesma expôs isso. O Santos é gigante, chupa antes, diz Fernando Henrique. Também chupa antes. Conheço vários antes, como o Guto, meu amigo, mas é um belo antes. Conheço outro Leco, um belo antes. Eu quero que os antes vão para aquele lugar. É Santos na veia. Júnior Oliveira. Mas o que vão fazer com tantos gringos? Só podem 5 serem selecionados. É o que eu te falei, Júnior. A Brian Ruiz está indo embora, a Copete está indo embora. Hoje, gringo, temos Sanches, Solteiro, Aguilar e Derlis. Vindo mais o Bland, eu acho que deve parar por aí. O Pérez deve parar por aí. Talvez o Santos, eu acho, deve ficar por aí. Vamos ver o que vai acontecer. Luiz Francisco, Santos, sempre Santos. É isso aí mesmo, Luiz. Diego Germano, alguma novidade dos bancos que querem patrocinar o Santos? Acabei de falar aqui. Banco BMG e Inter estão negociando. Thaís Ferreira, manda o Ganso para o Fluminense. Eu também acho. Vai para o Fluminense. Quem é que vem mesmo? O André? Fala aí. Vanderlei fala, será que o André que está no Grêmio vem mesmo para o Santos? O André, aquele atacante, o André Balada? Pelo amor de Deus, Vanderlei. Tomara que não venha. Espero que seja mais uma especulação. Mandar um abraço para o Fábio Fernandes, meu parceiro. Renato Gigliucci. Está em todos aqui, parceiro de arquibancada. Juan Castro, Banco Inter BMG. É isso aí mesmo, Juan. Acabei de falar. Eu quero falar. Esse aqui, ó. Marcelo Bastos Lima. Não te conheço, mas fala. Saudações do Peixe. Aqui de Portland, no USA. O Santos é mundial, gente. Somos líderes até a pesquisa marca. Vamos votar mais ainda. Eu quero ver o Gambá mostrar a força dele no Paraguai, que é onde ele mais é conhecido, lá no Paraguai. Solteiro, será que vai dar bem no Peixão? Pergunta o Pedro Lima. Olha, eu não conheço muito o Solteiro, eu sei que ele é a revelação do campeonato, foi o destaque do campeonato chileno, recebeu a 10. Eu espero, é um pedido de São Paulo, o treinador conhece o jogador, como ele joga, espero que dê certo. Ele é um jogador como a torcida gosta, de correria, habilidade, que vai para cima, estilo menino da Vila, como a gente gosta. Vamos ver, tomara que dê certo, vamos pensar positivo. Mas eu mesmo nunca vi uma partida de 90 minutos dele, sou muito sincero, podia aqui estar mentindo, mas não estou não. E lá atrás, já está certo? Pergunta Rafael, olha, não tenho a informação, mas eu adoraria que tivesse, viu? Melhor que todos os outros que estão falando aí. E como o Ganso é um tema que divide emoções aqui, né? Tem gente que fala que volta Ganso, vai para o Fluminense, Ganso. Olha, gente, eu até gostaria do Ganso, mas se ele realmente é brigado com o São Paulo, ele não tem como trazer, né? Santos deveria negociar Ferraz, que não quer ficar, diz o Paulo Robson. Paulo, olha, eu não sei dessa notícia que ele não quer ficar, não. O que o presidente falou é que ele, na época que o São Paulo fez a primeira proposta, ele pediu, ele falou que gostaria de respirar novos ares. Depois não se falou mais nada, o São Paulo chegou, pediu que ele ficasse, ele ficou. A gente deu uma matéria ontem, até mostrou o vídeo da Santos TV, da pré-eleição que ele fez no jogo, como capitão Santos e Corinthians. Ele é um cara aguerrido, é um cara que gosta do Santos. Eu acho que a gente não tem... É difícil trazer um outro lateral, não tem no mercado lateral bom igual a ele. Quem é melhor que o Ferraz no Brasil? Talvez
Só o do Corinthians, o lateral do Corinthians, do Fagner, que é um cavalo, mas é um bom jogador. Deveria ser expulso jogo sim, mas é um belo jogador. O resto, não tem jogador melhor que ele. Eu não negociaria o Ferraz, não. Até porque o São Paulo quer pagar preço de banana e não vai trazer ninguém. O Daniel Guedes não acho que está pronto para ser titular do Santos. Alberto Santos, quais as chances reais do Blanche fechar com o Santos? Alberto, o Santos voltou a negociar com o São Lourenço. Vamos ver se existe negociação, chance de ficar. Gente, quero voltar a dizer aqui para vocês, quem não recebe as notícias do Diário do Peixe gratuitamente no WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o telefone 13 992 053 637 e nele dizer seu nome e sua cidade de origem. Mande uma mensagenzinha com seu nome e sua cidade, 13, para o número 13 992 053 637 e receba gratuitamente todas as notícias do Diário do Peixe, praticamente. Olha que coisa boa, é gratuito. E o Ramírez do Bahia, diz Reginaldo Cândido. A gente do Diário, eu não lembro de ter dado sobre o Ramírez. Se a gente deu, o Santos teve contato, mas assim, eu acho que a possibilidade dele vir para o Santos é muito pequena. O Bahia, as informações que nós temos da Bahia o Bahia negou 40 milhões de reais da Inglaterra, de um time da Inglaterra, o Arsenal, se não me engano. Você acha que eles vão negociar com o Santos? Então, assim, é ilusão qualquer coisa em pensar no Ramírez. É um grande jogador, né? Na seleção tá na seleção com o Rodrigo, seleção sub-20, uma das revelações do Bahia, mas não dá. Um abraço, Fabião, Fábio Fernandes. Rua Cato, prefere banco BMG ou Inter? Prefiro que tiver mais dinheiro, pagar R$1 a mais eu tô querendo. Eu quero, o que pagar mais é o que eu até quero depositar meu dinheiro lá dentro. Cada dinheirinho que eu ganhar, vou colocar lá. O torcedor do Santos tem que buscar quem patrocina o Santos. Agora só toma o Guaraná Poti. Tá patrocinando o Santos, é assim, o melhor Guaraná do Brasil. Vai patrocinar o Peixe, é quem eu tô. Cláudio Omar, Itaquaquecetuba, aquele abraço. Campo do Jordão, aquele abraço, dizendo que já deu. O assunto Ganso, Paulo César, é isso aí, também acho que já deu. Amigo, li uma matéria hoje que o Santos voltou a negociar com o Flamengo com o Bruno Henrique. Dário, olha, a gente não deu uma matéria sobre isso, a gente falou ontem que o Bruno Henrique, a gente acha que dificilmente o Flamengo parou de negociar com o Santos. Isso é um blefe do clube. Mas a informação que tem que o Flamengo dá oficial é essa, mas eu acho que isso é oficioso. Quanto o Santos ganhou no amistoso contra os Gambá? Maciel Mac pergunta aqui. Vamos dar dessa matéria em breve, Maciel. Já temos essa informação, vamos dar. William Alves, boa noite. São Sebastião do Paraíso, o Santos e o grande mais mídia de dirigentes, mas o Santos é pequeno. William, realmente, a mídia não cobra o Santos como deveria. A gente acha isso, por isso que a gente criou o Diário do Peixe. Um veículo isento só sobre o Santos, com notícias de categoria de base, de sereia, do profissional, de tudo do Santos. A gente não tem lado político, a gente não recebe de nenhum empresário, a gente não recebe de jogador, não recebe de ninguém. Eu estou aqui para falar do Santos. Meu sócio está aqui para falar do Santos. O Éder, que é o repórter, vai falar do Santos. A gente está falando do Santos, bem ou mal. Quando for bem, a gente vai elogiar, quando for mal, a gente vai meter o pau. Essa é a verdade. E o Pablo Pérez, vem para o Santos. Sérgio Ricardo pergunta. Pablo, já falei aqui, vamos dar uma matéria exclusiva sobre o Pablo Pérez que nós levantamos. O jogador está cada vez mais próximo do Santos. O jogador não vai ser aproveitado no amistoso que o Boca vai fazer hoje, e a imprensa argentina dá como certa a vinda do jogador para o Santos. E o Abner, pergunta Adson, olha, conheço pouco do Abner vindo jogar, a gente foi levantar informação, o que a gente sabe é que é na especulação, então não dá para dizer. Ricardo Cardoso fala, Delis está no saída do Santos, está no Santos ainda, claro que está, e tomara que fique, né? Delis é um grande jogador, não foi tão bem contra o Corinthians, mas jogador taticamente cumpre uma função muito boa, muito rápido, jogador aguerrido, do jeito que o São Paulo gosta. Vai ser boa a briga lá na frente, hein? Se a gente trouxer mesmo realmente o Bland, Soteldo, Bland, Sacha, Rodrigo, Bruno Henrique, Delis, a briga vai ser boa. Sendo que eu acho que o Bruno Henrique ainda vai embora para o Flamengo. E eu, se eu fosse Santos, eu venderia. Robson Martins, sabe a escalação para sábado, mais ou menos? Mais ou menos, Robson. A escalação do Santos para sábado é repetir muito o que foi o Santos contra o Corinthians. Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Ourinho. Pituca, Alisson, Carlos Sanches ou Jean Mota. Bruno Henrique, Derlis e Felipe. Essa é provavelmente a escalação do Santos, tá? Mas, claro, ainda tem 2 treinos até lá, vamos ver o que vai acontecer. Tem 2 dias.
Juan Castro, Rodrigo pegou a 10 da seleção. Juan, notícia que a gente vai dar já já também, tá matando a notícia aqui. Vocês estão sempre muito bem informados. Notícia do Diário do Peixe hoje sobre Rodrigo, sobre Pérez. Rodrigo, camisa 10 do Peixão. Vamos dar essa notícia já já sobre Rodrigo, o dono da seleção. É o Peixe fazendo os meninos da Vila. Mas eu gosto de vocês aqui, porque vocês estão sempre bem informados. É sempre muito legal trocar com vocês. É uma notícia bacana que a gente vai dar já já. Hoje à noite vamos ter matéria até às 10h30 da noite. Podem ver de meia hora para a gente praticamente notícia. Rodrigo, 10 do Peixe, como matou aqui. Tem que responder vocês aqui, não é porque é notícia não que a gente vai deixar de dar. Assim como perguntaram aqui sobre a renda do Corinthians, tem uma notícia, vamos dar informação também. Tudo vocês vão ter aqui. Não digo que é exclusivo, porque eu não estou aqui quem sobe primeiro ou quem sobe antes. A gente dá para dar informação. E quando a informação é muito importante, a gente tenta subir o mais rápido possível. Pablo Pérez, então, daqui a pouco notícia aqui no Diário, estamos finalizando de fazer. Pablo Pérez mais perto do Peixão. Esse meio de campo com Alisson, Pablo Pérez, Carlos Sanches e Soteldo será um ótimo meio campo. O que você acha? Eu acho um time excelente. Eu acho que o Soteldo vai jogar mais aberto, mais pela ponta, no lugar do Bruno Henrique, que eu acho que vai embora. Vai jogar pelo outro lado o Delis e um atacante. Vai ser um ataque gringo. Se você pensar, eu acho que o meio campo vai ter Alisson, Pablo Pérez, Carlos Sanches. Vamos falar o time do Santos ideal, né? Quais são? Vamos supor que tudo isso vingue que está acontecendo. Vocês já imaginaram Vanderlei no gol, Vitor Ferraz e Adriano, 2 laterais com experiência e que sabem jogar. Adoraria ter os dois. Miolo de zaga, o Aguilar, eu acho que o Gustavo Henrique hoje. Então você vai ter esses 2 zagueiros, Gustavo Henrique e Aguilar, Vitor Ferraz e Adriano. No gol, Vanderlei. Meio campo com o Alisson, já mostrou que vai ser o cão de guarda. Foi muito bem contra o Corinthians, melhor jogador em campo. Soube jogar como um terceiro zagueiro para buscar a bola, soube ir para frente. Ele tem algumas limitações? Tem, mas foi muito bem no jogo contra o Corinthians. Temos que falar a verdade. O meio campo com o Alisson. E aí vem os gringos. Pablo Pérez e Carlos Sanches. 2 jogadores que sabem jogar, 2 jogadores que sabem marcar, 2 jogadores pesados que sabem jogar. Já vestiram camisas pesadas que jogam muita bola. E aí você vai ter, pela uma ponta, o Derlis, pela outra ponta, o Soteldo. 2 gringos que correm muito de habilidade. E no meio, o Blange. Ave Maria, se chegar isso tudo, hein? Eu só acho que fiz uma conta errada. Com isso aí não dá. Aguilar, Pablo Pérez, Carlos Sanches, Derlis, Blange e Soteldo. Um desses não joga, tá? Já falamos demais até. Vai ser um problema que o São Paulo vai ter. Tomara que tenha. Um abraço da Sorocaba na área, Fábio Roberto Correia, um abraço para Marcelinho, meu sobrinho que vê tudo, de Santos, que gosta de pra cacete do Santos, como todos nós aqui. Ricardinho, da torcida jovem, o Santos tem que reforçar o pedido para todos os torcedores do Santos associarem, só assim o clube vai conseguir se manter equilibrado. É isso aí, Ricardinho. Gente, falo isso desde o ano passado. A maior vergonha do Santos ano passado foi a torcida do Santos. A gente deixou a desejar em jogos na Vila Belmiro com 4.000 pessoas, em jogos no Pacaembu com 8.000, 12.000. O Pacaembu não dá para jogar com menos de 28.000 pessoas. A Vila Belmiro tem que jogar com mínimo 9.000 todo jogo. Torcida do Santos, vamos prestigiar. Os nossos rivais, a torcida do Santos gosta de falar isso, então vamos atacar onde a torcida gosta. Porque a gente gosta. A gente gosta de ser maior que o Palmeiras, a gente adora dizer que a gente está no marca maior que todo mundo. A torcida do Corinthians tem um bom público. A torcida do Palmeiras logo estádio. A torcida do São Paulo deu resposta. O São Paulo não ganha nada há 10 anos. Vamos mudar a nossa resposta. Tem que ir para o estádio. A torcida do Santos tem que parar e ir um pouco para o estádio. Temos que ir para o estádio, a torcida do Santos. Tomara que Bruno Henrique volte a ser Bruno Henrique. Seria top. Ele e Blanche no ataque. Diz Paulo Robson. Olha, Paulo, eu preferia negociar o Bruno Henrique, minha opinião. Até porque o Bruno tem mais 2 anos de contrato. Ele joga esse ano que vem, começa a fazer corpo mole e vai embora de graça. Eu venderia agora, minha opinião. Adriano e Guilherme estão vindo? Não, os 2 jogadores, com o Adriano a gente não tem informação, mas a gente viu outros veículos darem, então gostaria muito, mas a gente não tem informação porque a gente não publicou. Guilherme, sim, a gente sabe que o Santos teve uma consulta pelo jogador. Goleiro do Ceará vai vir para o Santos? Pergunta Daniel Carvalho. Até a informação que a gente tem, não. Então, assim, gente, quero falar para vocês, vamos dar um abraço a todos vocês, o Alex Santos, Thaís Ferreira, Carlos Francisco, Valdomiro, Fábio Costa, Paulo César, todos vocês que sempre prestigiam a gente, Carlos Eduardo, Marcos Flávio, li aqui o máximo que deu, porque a gente tem meia hora para fazer de live. Gente, foi um prazer falar com vocês. Lembrando, receber notícias de Diário do Peixe gratuitamente em tempo real. Basta mandar uma mensagem de texto para
com seu nome e o nome da sua cidade para 13 992 053 637. 13 992 053 637. Mande essa mensagem com seu nome e sua cidade de origem e receba gratuitamente todas as notícias do Diário do Peixe, gratuitamente. Quero mandar um abraço a todos vocês, dizer que Santos sempre Santos. Eu não faço live até o jogo. Santos 4, Ferroviária 0 no sábado. Vamos prestigiar o Santos. Peixe vai sacudir. Depois do que eu vi, não tenho dúvida. Um Santos intenso que vai para cima. É isso que a gente pode esperar do Santos e do São Paulo. Um abraço a todos vocês. Até mais. E não deixe de conferir o Diário de Peixe ainda hoje. Notícias sobre o Pablo Pérez, notícias sobre o Rodrigo, notícias sobre Sereia. Muita coisa ainda hoje no Diário do Peixe. Um abraço, gente. Até a próxima.